Então vamos dar início ao nosso estudo. É com alegria que recebemos a todos e a todas para mais uma reflexão em torno do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Estamos no término do capítulo, com as questões, hoje vamos estudar as questões 27 e 28. Então vamos fazer uma leitura de uma pequena mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, que se encontra no livro Fonte Viva, Fé Inoperante. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo, pelo apóstolo Tiago, versículo 2, ou seja, capítulo 2, versículo 17. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, em benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem produtiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradie. Confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas se não dispomos a usar o serrote e a plaina, certo, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é meio, o apostolado é fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento precioso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhes compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus que, em pleno crescimento, pela elevação por meio do trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento, de sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Então, aqui nesta mensagem, Emmanuel nos dá uns puxavões de orelha. Então, com a leitura dessa mensagem, vamos à nossa prece. Vamos procurar elevar nossos pensamentos a Jesus, para que possamos receber dele as bênçãos, para que tenhamos um dia de pensamentos e sentimentos saudáveis. Senhor Jesus, mestre e amigo, é com alegria que recebemos as bênçãos do teu Evangelho, de modo que possamos nos colocar como aprendiz destas lições imorredoras que tu vieste nos revelar como mensageiro celeste aos nossos corações, falando ao Espírito imortal que somos, para que possamos caminhar à luz da imortalidade, na busca dos valores
que enobrece, que eleva a nossa alma a Deus. Abençoa, Senhor, a todos nós, a cada irmã e irmão que se encontra em seus lares, acompanhados pela Tua misericórdia, assistidos pelos Espíritos tutelares, guias da humanidade e cada um de nós, que vem assistindo, inspirando a fé, a compreensão dos ensinamentos que por Ti revelados, de modo que possamos encontrar neles a consolação para as nossas aflições, a esperança, certeza em um novo amanhã, buscando eleger o amor como meta essencial para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a todos nós. Envolve em Teu magnetismo suavizante. Fortalece a nossa alma para que possamos adquirir contigo resistências morais, para não nos paralisarmos diante das dificuldades, dos contratempos, das vicissitudes, e sim procurarmos colocar a Ti acima das provas e das expiações, para contigo alcançarmos a vitória sobre nós mesmos. E assim agradecidos estamos por mais esse momento de estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, para que possamos encontrar nesse estudo a compreensão necessária e ceder aos Teus propósitos. Graças e assim Te damos, Senhor. Sê conosco. Assim seja. Bom dia, bem-vindos e bem-vindas a todos para mais um estudo, reflexão em torno do Evangelho. Pedimos que abram o Evangelho no capítulo 5º, item 27. Bem, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, ele vem nos revelar de como nós estamos em mais uma existência e como nós devemos nos conduzir para que não venhamos nos paralisar diante dos sofrimentos, porque o sofrimento aqui na Terra é uma lei em função de estarmos aqui nesse planeta de provas e expiações. Provas e expiações significa que somos espíritos inferiores, não no sentido pejorativo, mas que estamos muito abaixo dos espíritos superiores. Precisamos fazer o aprendizado e para isso nós contamos com eles, com as revelações que eles nos ofereceram através da doutrina espírita. Nós contamos com a misericórdia de Deus e contamos também com a nossa vontade em aprender um pouco mais com o Cristo, com a doutrina espírita, para que tenhamos uma vida mais de qualidade, de superação do ontem, ressignificando o nosso passado, agindo melhor hoje, com fé e esperança em um novo amanhã. Então vamos fazer a leitura deste item, né? Nós estamos próximos a terminar o capítulo. Então, nós vamos, após o término desse capítulo, começarmos o estudo do Evangelho do início, da introdução, até o final daqui a alguns dias pela frente. Né? Então, porque o Evangelho ele deve sempre ser estudado, porque a gente só vai deixar de estudar o Evangelho quando ele estiver na sua plenitude, presente no nosso coração e na nossa mente. Então isso vai demorar uns dias. Então vamos lá. O item 27 em que o Espírito, porque os capítulos do Evangelho, eles são divididos nos comentários de Kardec e nos comentários dos Espíritos da codificação. Olha o som como tá.
Vocês estão me ouvindo, não é isso? Então, a gente viu os comentários de Kardec, estamos terminando os comentários, que são as instruções dos Espíritos. Esse item 27, que veio nos responder, porque o item 27 ele começa com uma questão, uma pergunta. E o Espírito Bernardino, ele vem nos responder. Então vamos lá. Deve-se pôr termo às provas do próximo, quando possível, ou se deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga o seu curso? Está claro essa pergunta? Deve-se pôr termo às provas do próximo, quando possível, ou se deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga o seu curso? Ou seja, devemos interferir nas provas do próximo, ou devemos ficar indiferente às provas do próximo? Devemos interferir, como ele diz aqui, por termo, ou seja, colaborar para que essa prova chegue ao seu fim, né? Ou devemos deixar que siga o seu curso? Aí o Espírito Bernardino, ele diz o seguinte: já vos temos dito e repetido muitas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo o que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores. Já os juros da dívida que tendes de pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, pois podiam acarretar funestas consequências. Ele diz o seguinte, que certas pessoas, elas tecem algumas reflexões que não são coerentes, condizentes com as necessidades que cada espírito que aqui está na Terra tem. E que isso deve ser combatido. Aí, no outro parágrafo, ele vem revelar qual é o pensamento coerente que nós devemos ter. Ele diz o seguinte: pensam alguns que uma vez que se está na terra para expiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a ponto de acreditar que não só não deve fazer coisa alguma para as atenuar, mas, ao contrário, que deve contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Então, esses dois pensamentos afirmam o Espírito que é um grande erro. Ou seja, que não, como ele diz aqui, uma vez que se está na terra para expiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Ou seja, que ninguém deve interferir nas provas do outro. Ah, fulano está em provação, não interfira. Não é isso o pensamento que a doutrina espírita vem nos revelar. Porque se a gente não interferir nas provas do outro, não procurar atenuá-las, aliviá-las, como ficaria a misericórdia de Deus? Ou seja, cada um iria caminhar sem a ajuda do outro, sem o olhar do outro. Ah, isso é a prova de fulano, não vamos interferir. Né? Então, se nós tivermos esse pensamento, do mesmo jeito esse pensamento teria o outro em relação a nós. Aí isso é a prova de Toninho, não vamos interferir. Deixa ele com suas provas. Né? Então, aí ele diz aqui que a gente iria vivenciar um grande erro, porque nós fomos criados por Deus para nos ajudarmos mutuamente. Então, a justiça é com Deus, mas a misericórdia é uma atitude que nós devemos acolhê-las em nossos corações.
Aí ele continua: sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis esse curso? Porque existem determinadas provas, e mais específicas, que ela está prestes a terminar. Mas existem outras provas que estão começando. E existem determinadas provas que elas seguirão os cursos e só terminarão em vidas futuras. Então, mas a gente não conhece o curso das provas. Nós não sabemos as nossas provas. Quando é que a gente vai, por exemplo, aprender a conviver com os recursos, fazendo bom uso deles? Quando é que a gente vai conseguir fazer esse aprendizado? Conviver muito bem com os recursos materiais, com o dinheiro. Aplicar o dinheiro sempre em prol da vida, da educação, fomento à saúde, da alimentação, da ajuda ao próximo. Quando é que a gente vai conseguir realmente terminar com essa prova? Quando a gente fizer bom uso dos recursos e não aplicá-los mais às vaidades, ao orgulho, ao egoísmo. Isso existe um curso. Porque existem determinadas expiações que elas começaram no eu e só irão terminar quando essa expiação for coberta de forma figurada pelo sentimento de amor. Ou seja, se o indivíduo errou por falta de perdão, ele agiu em desrespeito ao outro, ele só vai conseguir superar essa expiação quando ele vivenciar o perdão. Porque perdão significa, doar-se por completo em relação àquela falta. Quando ele doa-se por completo em relação àquela falta e reparou o mal que ele causou no outro, certo? Superando o mal que está em si mesmo, aí ele consegue superar. Então é isso que ele diz. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Isso é óbvio, que a prova deve seguir os cursos. Mas a gente não sabe qual é o curso das provas. Então cabe nos ajudar e receber ajuda. Como eu devo me conduzir com os recursos vitais, com o corpo? Como eu devo me conduzir? Porque é uma prova. A gente fazer bom uso do corpo, como templo da alma. Porque muitas vezes a gente coloca o corpo a serviço dos vícios. Do alcoolismo, da drogadição, do sexo em desalinho, do comer de forma desmedida. Ou seja, o corpo, no lugar de servir como um templo para a alma, como um agente, como um recurso, para que o espírito cresça, desenvolva a inteligência, os sentimentos nobres, os valores, a formação da família. Então, às vezes a pessoa usa o corpo a serviço de seus prazeres efêmeros. Então, aí ele contrai. Quando nós usamos o corpo em prol dos prazeres efêmeros, aí nós contraímos por expiação determinados sofrimentos, doenças. Então, se nós contraímos as doenças, essas doenças fazem parte de um curso que vai se prolongar até que o indivíduo aprenda com a doença, com as enfermidades da alma, a valorizar-se e a valorizar a vida. Isso tem um curso. Mas a misericórdia de Deus, que nos acompanha a todos, deve nos ajudar nesse curso. Porque se nós somos ajudados pela misericórdia de Deus, o aprendizado vai se dando de forma maior. E nós vamos recebendo esse estímulo, essa motivação de Deus, porque Deus nos ama. Ele não deixa de nos amar um só instante. A presença de Deus em nós e a presença de Deus naqueles que caminham conosco deve ser ajuda constante para que o curso das nossas provas e nossas expiações possa
alcançar o seu fim. Sua finalidade maior, que é de levar a alma a fazer o aprendizado que ela necessita para a sua vida, para a sua existência. Então, aí aqui ele diz: sabeis até onde elas devem ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento, de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Então vamos ver qual é o entendimento que o Espírito vem nos trazer. Ou seja, porque aqui nessa pergunta, certo? Deus sempre conta com os seus filhos para ajudar outros filhos. Deus sempre nos ajuda, a todos, a criatura, através da própria criatura. Né? Porque Deus precisa aqui na Terra de agentes. Então, nós devemos nos colocar como um agente da misericórdia de Deus, como um instrumento da misericórdia de Deus, para ajudar a outrem, porque nós precisamos também do outro para ser ajudado. Hoje nós convivemos com a doutrina espírita. Isso é uma ajuda da misericórdia de Deus. E essa ajuda veio através de Kardec e de uma falange de espíritos da verdade. Esses espíritos da falange do espírito de verdade, juntamente com Kardec, eles nos oferecem, né, o espiritismo para nos guiar pelos caminhos da vida. Então, isso é uma ajuda que nós recebemos. Imagina se a gente, diante das nossas provas, das expiações, Deus fechasse as portas da sua misericórdia e deixasse-nos entregue à nossa sorte. Como a gente iria superar? Sem contar com espíritos mais experientes, mais amorosos, mais sábios, dedicados, sem contar com isso. A visão distorcida de algumas religiões tradicionais é que diz o seguinte, que não existe comunicação do plano espiritual para o plano material. Ou seja, eles estão entregues a quem? Né? E diz, não, por exemplo, o católico morreu, vai para o céu. Mas aqueles que estão no céu mas não convivem mais com os homens. Os que estão no inferno não convivem mais com os homens. Porque estão à parte, é um lugar circunscrito, lugar deles. E a gente, como é que a gente vai evoluir? Vamos contar com quem? E não é assim, o mundo espiritual coabita com o mundo físico. Mas a doutrina espírita vem nos responsabilizar. Que Deus nos deu livre-arbítrio, mas Ele nos deu responsabilidade. E que a gente precisa contar com aqueles que têm condições de nos ajudar, que são os espíritos superiores. Como são os espíritos simpáticos ao bem. Porque existe espírito superior, mas existe aqueles simpáticos ao bem que não são superiores, mas que têm um coração receptivo. E se coloca também como agentes da misericórdia de Deus. Porque Jesus, ele vem trabalhando tanto com os espíritos superiores, que já conquistaram o reino de Deus, como ele vem trabalhando com os espíritos pretensos ao reino de Deus, que se candidatam ao reino de Deus pelo bem que faz, pelo bem que realiza. Então nós devemos ser também, nós aqui no plano físico, devemos ser esses espíritos que nos candidatamos ao reino de Deus através do bem, da fé operosa. Porque na mensagem inicial que eu li, né, o Espírito Emmanuel comentando o que adianta a pessoa dizer que tem fé e que essa fé é inoperante. Que é uma fé que não ajuda, não consola, não alivia, não ensina, não colabora com o bem do outro, nem com a sua transformação moral. Né? Que adianta essa fé? Então, aí aqui o Espírito chama a atenção. Né? Ele diz, sabeis se a providência, continuando a leitura, sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício.
para agravar os sofrimentos do culpado, mas como um bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira. Então, errar aqui na Terra, todos nós erramos. É um fato. Por que nós erramos? Quando se diz todos, é quase todos, né? Porque existem espíritos que são mestres, são superiores, que estão a nos auxiliar. Mas a maioria de nós somos espíritos em aprendizado. Se nós somos espíritos em aprendizado, nós estamos errando. Uns conscientes e outros inconscientes, certo? Mas todos nós, a gente só deixa de errar quando a gente aprender a lição por completo, na sua plenitude, que vai demorar uns dias, né? Mas enquanto isso, a gente está lutando aí para errar menos. E para errar menos a gente precisa estudar, conhecer a doutrina espírita, compreendê-la, ceder aos seus propósitos, para que a gente possa errar menos. Mas errar aqui é quase uma lei ainda, né? Todos nós ainda estamos, mas não devemos nos comprazer no erro, na vivência dos vícios, das paixões desmedidas. Devemos procurar nos conhecermos e nos trabalharmos interiormente. Aí ele diz, continuando a leitura, não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, e importa que siga o seu curso. Dizei ao contrário, vejamos que meio o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, ou meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não pôs em minhas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu, também, como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Então nós devemos ter o cuidado, porque muitas vezes no dia a dia a gente observa o sofrimento do outro e a gente fica um pouco indiferente. A gente diz, é o seu karma. Ele está assim em função de não se conduziu bem no passado. Mas com o tempo ele deve aprender, mas não se motiva a colaborar. Ora, se todos pensarem assim, ele vai receber a ajuda de quem? É isso que ele está chamando aqui. Chamando a atenção. Porque ele diz, vejamos que meio o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. O que é que eu posso fazer por ele? Porque muitas vezes a gente pode, e muitas vezes tem determinados casos que a gente pode encaminhar, motivar. Vá lá na Fraternidade Espírita, Caminho da Luz, vá lá na Seja, leia o Evangelho, né? Procure assistir essa palestra, como uma palestra muito boa que eu encaminhei para vocês, A Lógica da Reencarnação, de Divaldo Pereira Franco. Quem não ouviu ainda, procure assisti-la. Então, a gente precisa, assim, motivar de alguma forma. Mas a gente só motiva o outro se nós procurarmos também estar motivados para esse aprendizado. Porque como a gente vai dar o outro se a gente não estiver dando a nós mesmos? Se a gente estiver indiferente com a nossa transformação moral, com o nosso crescimento espiritual, se não estivermos motivados em ler, em estudar e refletir sobre o que lemos, como é que a gente vai motivar alguém se nós não estamos motivados? Mas no momento que a gente elege a doutrina espírita, como Divaldo Pereira Franco diz, a doutrina espírita para mim é como o ar que eu respiro. Porque ninguém vive sem o ar, não é?
O ar, o corpo perece, sem o ar, o corpo perece. Então, ele, ao dizer isso, está dizendo de forma figurada que sem a doutrina espírita, ele perece enquanto alma. Ele sofrerá as consequências da ausência da doutrina espírita, da ausência do Cristo em sua vida. Então, nós devemos eleger a doutrina espírita como meta essencial de aperfeiçoamento, de crescimento, de superação. E como superar o mal que trazemos ao outro sem essa colaboração com aqueles que estão ao nosso lado? Porque como nós trazemos imperfeições na nossa alma, mas trazemos alguns caracteres que o outro não tem. E o outro tem alguns caracteres morais que nós não temos. Então, na vida em sociedade, na vida em família, nós devemos procurar a nos ajudarmos mutuamente. Uns ajudam em um aspecto, o outro ajuda em outro, e assim a família vai crescendo. Mas que a misericórdia de Deus não deve ficar isolada à família, e sim procurar nos levar também a outros irmãos em Deus e estender esses laços, né, em relação aos grupos que nós participamos, em particular a fraternidade espírita, por exemplo, em relação à profissão, levar essa luz para aqueles com os quais estamos caminhando na profissão. Porque como nós somos seres gregários, Deus nos convida para que a gente possa florescer, como diz a mentora espiritual Joana de Anjos, florescer onde estamos plantados. Levar a luz no nosso coração, na nossa mente. Aquele que leva a luz na sua mente, no seu coração, ele vai colocar a serviço da boa palavra, ele vai acolher o outro de acordo com as suas condições espirituais, ou se não tiver as condições devidas, ele pode até motivar, estimular para o indivíduo sair de si e ir em busca de ajuda, bater a porta de Deus. Vocês têm alguma pergunta a fazer, algum acréscimo a colocar em função disso que foi dito? Então vamos continuar a leitura. No outro parágrafo. Ajudai-vos sempre, mutuamente, nas vossas provas, e nunca vos considereis instrumento de tortura. O que é instrumento de tortura? Nesse caso, que ele diz, é a pessoa torturar a consciência do outro. Eu acho pouco, também em função do que você fez, merece passar por isso. Isso é um instrumento de tortura. Ah, você foi indiferente comigo, eu acho pouco. Agora você está passando pelo que você fez com outrem. Ou seja, isso é instrumento de tortura. Então, tem um capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, que fala sobre a indulgência. Nós devemos ser indulgentes para com as fraquezas, com as provas do outro, para com as expiações dos outros. Então, ajudai-os sempre mutuamente nas vossas provas e nunca vos considereis instrumento de tortura. Essa ideia deve revoltar todo homem de coração, principalmente todo espírita, porque este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Ou seja, como é que a gente aqui na Terra vai avançar? Porque o outro deve ser a ponte que nos liga a Deus. Então a gente deve agradecer a Deus pelo outro, porque é através do outro que nós recebemos, que o bem nos chega,
e é através do outro que o bem de Deus que está em nós passa a ser útil, passa a ser levado ao outro, e nós vamos ampliando esse bem que trazemos em potencial em cada um de nós. Porque como nós existimos em Deus, o outro, né, é a extensão, certo, de Deus, porque Deus está presente em todos os seres, toda a criação. Então, se na convivência com o outro, eu sou ajudado e posso ajudar. Isso acontece. Às vezes você ora para um médico, tem um momento que ele está te ajudando enquanto médico, tem outro momento, por exemplo, se ele conviver com você, você está orando por ele, está ajudando, está auxiliando. Essa ajuda sempre é mútua, né? Porque Deus nos colocou na vida em sociedade, como seres gregários, em grupo, na família, na religião, para que a gente possa se ajudar mutuamente. Então, às vezes a pessoa não tem condições de ajudar da forma como a gente quer, mas podemos ajudar da forma como Deus nos inspira, nos conduz para isso. Então, o espírita tem de pensar que a sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento, e que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, sua justiça seguirá seu curso. Ou seja, não é porque, por exemplo, uma pessoa errou conosco, a gente perdoa, não é porque a gente está perdoando que ela está livre da sua expiação. Não é assim. A justiça de Deus segue seu curso. O amor que nós temos para com as pessoas é para motivá-la a acolher a si mesma e a passar a se amar. Não é que o amor que eu tenho pela pessoa vai limpar seus débitos que ela contraiu, vai purificar seu coração, mas vai motivá-la para que ela seja grata também à misericórdia de Deus que está recebendo, por A ou por B ou por C, e possa também ser misericordiosa para consigo e para com o próximo, porque o coração vai ser purificado quando o indivíduo se coloca como agente da misericórdia, não quando ele recebe a misericórdia. Ele recebe a misericórdia para se motivar a ser misericordioso. Então, quando a gente perdoa alguém, esse alguém não está livre dos seus débitos, da justiça de Deus, não. Mas ele está recebendo essa motivação. Um Espírito vem ao nosso encontro, a gente está orando, o Espírito vem ao nosso encontro, nos envolve em luz, balsamiza, alivia, mas encoraja para a gente continuar na ação do bem. Porque a ação do bem, o exercício do amor ativo na caridade, é que vai limpar o coração da impureza deixada pelo orgulho, pelo egoísmo, pelas paixões desmedidas, pelos vícios. O indivíduo precisa se vincular a Deus através do bem que realiza. Então, nós devemos ser um instrumento de Deus, e no momento que a gente se coloca a serviço do outro, a gente deve agradecer a Deus pela presença do outro, que nos motivou a ser um instrumento dele. Aí diz: pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, cabendo, no entanto, somente a Deus detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Então, só Deus pode deter ou prolongar a aprovação ou a expiação, mas nós não temos poderes para deter a prova de alguém. Nós podemos, porque, por exemplo, digamos que a gente não saiba também o passado daquela criatura. A gente não sabe o que é que ela precisa passar.
Então, como a gente não sabe, então isso, mas Deus sabe. Né? Deus sabe, a espiritualidade superior sabe, mas nós não sabemos. Mas a espiritualidade sabe que aquele espírito, aquela pessoa precisa receber ajuda para se ajudar e superar as feridas morais que ele mesmo contraiu. Porque sem a ajuda da misericórdia de Deus, a gente não consegue avançar. A gente não consegue superar. E a ajuda da misericórdia de Deus vem através do outro. Ou de um espírito, ou de uma falange de espírito, ou daqueles que estão aqui no plano físico. Ou, muitas vezes, com julgamento, de forma conjugada. Então, continua o espírito Bernardino, ele diz: não haveria imenso orgulho da parte do homem acreditar no direito de, por assim dizer, revolver a arma na ferida, de aumentar a dose do veneno no peito daquele que está sofrendo, sob pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos irmãos, de acordo com a lei de amor e de caridade. Então, é um fato, todos nós estamos aqui para expiar. Mas, de forma resumida, todos nós devemos colaborar para que nosso irmão, nosso próximo, venha a superar a sua expiação. Mas nós não sabemos qual é o curso delas, nem quando ele vai superar. É um erro chegar alguém na casa espírita e a pessoa diz: eu vou te curar. Nós não temos poderes para curar o outro. Nós só temos poderes para curar a nós mesmos pela nossa transformação moral. Então, quando nós nos conscientizarmos do mal que nós fizemos a nós mesmos e ao nosso próximo, e procurar ressignificar esse passado, nos conscientizando das nossas inferioridades pelo autoconhecimento e procurando superá-las pela ação no bem, em respeito aos códigos divinos, em respeito a nós mesmos, em respeito ao outro, trabalhando para que o bem sobreponha o mal, que a abnegação sobreponha o egoísmo, que a humildade sobreponha o orgulho, que o trabalho no bem sobreponha a preguiça. Quando nós estivermos domando essas más inclinações e nos vinculando a Deus e perseverarmos nesse vínculo com Deus, naturalmente o nosso coração vai se purificando. E nós vamos percebendo Deus, porque a gente só percebe Deus que é puro, se nós também estivermos empenhados em purificar o nosso coração. Como nas palavras de Jesus: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou sentirão a Deus. Ou farão a vontade de Deus. Então, o término dessa questão, certo? De forma resumida, Deus conta sempre conosco. Assim como a gente conta com Deus, Ele sempre conta. E que o nosso próximo, contando com Deus, deve contar conosco. Porque existem pessoas, em função do seu orgulho, que ela não quer contar com A, B ou C. Não, eu não quero, estou ferido, você fez algo que não me desagradou, eu não quero mais sua ajuda, não. Isso é orgulho de nossa parte. Porque como nós trazemos imperfeições, a gente oscila muito. Muitas vezes a pessoa de manhã, em casa, está inquieta, está irritada, dá umas patadas, mas depois cai em si, se arrepende e vai se aproximar da pessoa e a pessoa não quer mais contar, né, com a ajuda do outro. Nós devemos estar abertos também
não é? Porque se a pessoa se ofendeu, ele deve cair em si e também se arrepender por ter se ofendido com o mal do outro. E procurar realmente fazer as pazes. Não é isso que nos ensina Jesus, não é? Nos ensina a doutrina espírita. E procurarmos acolher o bem que o outro de manhã não teve condições de fazer, mas à tarde já estava em condições de fazer. Porque caiu em si, se vinculou a Deus, mudou seus pensamentos, sentimentos, e agora se coloca como um agente da bondade de Deus. Então, às vezes, os nossos inimigos do ontem, de vidas pregressas, eles estão sofridos, a gente ora por eles, deseja o bem, já está mais, a gente caiu em si, percebeu que não devia ter feito o que fez, mesmo sem lembrar, mas pelos sofrimentos que nós passamos, e muitas vezes eles não querem receber o bem nosso. Aí dificulta o crescimento para eles, né? E também, por exemplo, quando a gente deseja o bem que o outro acolhe, e que o outro deseja em gratidão também o bem a nós mesmos, o processo de crescimento aqui na Terra vai se tornando muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas Deus, na sua lei, não nos convida para que a gente não se paralise diante do outro. Não é? Que a gente pode ser feliz independente do outro não querer. Ora, nós desejamos o seu bem. Nós oramos pelo outro. Almejamos que o outro também avance. Mas se o outro não quer, então a gente deve dar continuidade, não se paralisar diante do outro. Porque muitas vezes isso acontece. A pessoa quer ajudar o fulano, a pessoa não quer receber ajuda e ele fica ali também chateado com isso. Não deve ficar chateado, né? Porque senão vai transformar a ideia boa que ele tem, o desejo de ajudar, e se transformar no mal da chateação. Também aí vai se macular e vai interferir também no seu crescimento. Mas deve ir, porque o amor, ele é contagiante. Se o indivíduo não se sente contagiado pelo sentimento de amor hoje, vai se sentir amanhã. Mas devemos sempre colocar. Em síntese, nós não devemos ter a pretensão porque muitas vezes tem determinados pais que não querem que as provas dos seus filhos continuem em curso. Ele quer fazer tudo no mundo para o filho sair daquela prova. Mas não deve ser esse o pensamento. A gente deve acompanhar os filhos, orar por eles, esclarecer, estar presente, mas não ficar chateado com Deus. Tanto que eu faço meu filho e ele não está nessa prova, né? Aí às vezes os pais ficam chateados com Deus. E não é assim que é a coisa. Porque a gente não sabe, a gente não consegue perceber está por trás daquele comportamento, aquelas ações, o que é que ele precisa, o que ele não precisa. Né? A gente não tem esse olhar na sua completude. A gente vê só uma fatia, mas só Deus nos vê como um todo, porque Ele tem esse olhar pleno, né, do nosso passado, as condições que a gente tem hoje e o que nos aguarda para o futuro. Então, alguém quer acrescentar alguma coisa, quer perguntar? Para a gente entrar no outro item. Não quer falar, meu Deus. Então, se não tem o que falar, é porque estão entendendo tudo, não é? Porque a timidez é orgulho, gente. O orgulho está na presunção, né? Na ousadia, e também está na timidez. E a gente precisa superar. Não tem receio de ser criticado, né? Porque a gente não está aqui para criticar, mas às vezes a pessoa já recebeu tantas críticas, né?
e que se cala, fica até com receio de abrir a boca. Mas a gente deve ir avançando. Então, o outro item é o seguinte, já que vocês não querem falar, eu tenho que preencher o espaço. O outro item é, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? É a mesma questão que está ligada. Nós não devemos ter a ideia de abreviar as provas de ninguém, né? Então veja que aqui essa questão está levada assim a gente a ter a ideia de que a eutanásia ela não deve ser uma atitude coerente com a misericórdia de Deus. Então vamos ver os esclarecimentos que os Espíritos nos dão sobre essa questão. O item 28. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabes que seu estado é desesperador. Será lícito lhes pouparmos alguns instantes de angústia, apressando-lhes o fim? Então, nós precisamos aqui ter uma compreensão das leis do corpo, mas também uma compreensão das leis do espírito. Muitas vezes os médicos têm uma compreensão da lei do corpo, mas não conseguem enxergar aquele ser como um espírito imortal, como um espírito que pré-existiu e que as consequências daquele sofrimento dele não está ali e sim está no seu passado, dessa existência ou de outras existências. E que ele não tem o dever de abreviar a vida do seu ninguém. Então vamos lá. O Espírito responde. Deixa eu ver quem foi o Espírito. São Luís, eu acho. São Luís. Então, São Luís vem responder essa pergunta, esse questionamento. Se o homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos, que os veterinários também fazem isso com os animais. O bichinho está sofrendo muito, vamos ajudar aí, tirar a vida por completo. Não devemos. Né? E às vezes os donos da casa ficam inquietos com o sofrimento do outro. As pessoas em casa ficam inquietos e quer ver, eu não aguento. Ele tem que cair em si e perceber, aprender a conviver também com o sofrimento. Né? Aprender com isso, superar alguma coisa se ele não aguenta, por quê? O que é que tem por trás, o que é que ele precisa fazer para superar isso. Quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? É como se a pessoa estivesse pré-julgando os desígnios de Deus. E onde é que Deus está, que não leva essa criatura, tanto que ele está sofrendo? Se Deus não leva, eu vou me colocar aqui como um agente da caridade. Esse pensamento ele não é coerente. Ele é prejudicial. Não pode ele conduzir o homem até a beira do sepulcro, para daí retirar, a fim de fazê-lo voltar a si mesmo e modificar-lhes os pensamentos? Ainda que um moribundo haja chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança que eles tenham soado à última hora. A ciência não se terá enganado algumas vezes em suas previsões? Então, São Luís aqui nos convida, porque o olhar do homem ele é muito limitado, reducionista. Então, em função disso, nós devemos ter muito cuidado quando tomamos determinadas decisões, para que a gente não venha se prejudicar ou prejudicar alguém. Então, nós não devemos
dar o direito de pré-julgar os desígnios de Deus e achar que a nossa inteligência é superior à inteligência de Deus. E sim procurarmos nos conduzir, porque existe determinados fatos, determinadas pessoas passam um tempo longo fora de si e depois volta a si. E mesmo que não volte, né, a realidade, mesmo que não volte, mas se ela está passando por aquele tempo, né, é porque ela precisa aprender também em espírito. Ela precisa acolher alguns pensamentos, sentimentos, para sair do plano físico melhor. Porque quando a pessoa só tem esse olhar para a matéria, ele acha que o sofrimento está ligado só ao corpo. Mas o sofrimento, ele é inerente à alma. As dores é ligada ao corpo. Mas quando a gente não aprende a sofrer com fé, com resignação, tudo que acontece com o corpo atinge a alma. E tudo que atinge a alma atinge o corpo. Porque é uma identificação com a matéria. Isso não acontece com relação a espírito em uma condição espiritual superior. Isso não acontece. São Francisco de Assis, Francisco de Xavier, próprio Jesus, que conseguiu ali estar no Calvário, sem que aquilo que estava acontecendo com o seu corpo, ele não permitiu que atingisse a sua alma. Passou pelo seu Calvário, amando os inimigos, pedindo ao Pai que perdoasse, porque não sabia o que estava fazendo. E ele mesmo afirmou que meu reino não é deste mundo, que veio para dar testemunho da verdade. Mas na maioria de nós que somos espíritos inferiores, o que acontece com a alma atinge o corpo, o que acontece com o corpo atinge a alma. Então, por exemplo, no momento que às vezes a pessoa pode até pedir, olha, eu quero que me tire a vida, eu não aguento não esse sofrimento, ela não sabe nem o que está pedindo, quais as consequências desse ato, ou a família que às vezes decide por ela, né? Às vezes acontece, a pessoa já está fora de si, perdeu a razão, e a família interfere, né? Então, o Espírito São Luís, ele vem nos falar das consequências desse ato, tanto para quem interfere, como para a pessoa que... Aí ele continua dizendo, sei bem haver casos que se pode com razão considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, não há inúmeros exemplos em que o doente, no momento mesmo de exaltar o último suspiro, reanima-se e recobra suas faculdades por alguns instantes. Às vezes a pessoa passou um certo tempo, recobra a sua faculdade naquele instante, reconhece seus entes queridos, pede perdão e desencarna aliviado. 1 minuto, 2 minutos. Veio colaborar, muitas vezes, para a pessoa sair, deixar o corpo e ser acolhido no plano espiritual pelos benfeitores espirituais, pelo seu guia, ir para um ambiente saudável, um posto de socorro, um hospital, um plano maior, para ser assistido. Não devemos ver só pela ótica do corpo, porque o corpo está para servir ao espírito, e nós somos seres espirituais com experiências humanas. E o sofrimento não é algo inerente ao que o corpo passa, e sim o que a alma passa. Aí São Luís diz, pois bem, essa hora de graça que lhes é concedida pode ser-lhes de grande importância, pois ignorais as reflexões do seu espírito, que seu espírito poderá fazer
nas convulsões da agonia. E quantos tormentos lhes pode poupar um relâmpago de arrependimento? Quantos sofrimentos pode poupar um relâmpago de arrependimento? O arrependimento não vai resolver por completo, mas já é um alívio. Quando a pessoa se arrepende, ele fica mais receptivo à misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus é para todos, mas nem todos recebem 100% da misericórdia de Deus. Um recebe 100, outros 50, outros 40, outros 10, outros 5. E outro nem recebe. Está tão fechado em si mesmo, pelo sentimento da ingratidão, do ódio, do rancor, do remorso. Tão fechado em si mesmo que não consegue acolher a misericórdia de Deus. Mas mesmo assim a gente não sabe, porque muitas vezes a pessoa diz, eu não vou orar por fulano não. Porque não tem jeito, fulano não tem jeito. Mas não sabe se fulano tem jeito, não tem, porque um dia ele vai cair em si. E qual é o momento que ele vai cair em si? Porque Jesus não afirmou que nenhuma ovelha do Pai se perderá. A gente sabe qual é esse momento que ele vai cair em si? Não sabe. Por isso, na parábola da semeadura, Jesus pede para a gente semear em qualquer terreno. Tanto na terra fértil, como no terreno pedregoso, né? No terreno batido. Nós devemos semear. Mesmo que a semente se desperdice, que não foi aproveitada pelo outro. Mas nós estamos vinculados a Deus e quem está vinculado a Deus deve semear sempre. Quando a gente deixa de semear é porque perdemos os vínculos com Deus. Quando a gente deixa de ser misericordioso para com a dor do outro, é porque a gente perdeu os vínculos com Deus naquele momento. Às vezes a pessoa perde o vínculo com Deus em 10 minutos, meia hora, um dia, uma semana. Ou tem espírito nas regiões umbralinas e perdeu o vínculo com Deus. Estão ali há décadas, ou há centenas de anos, vivendo aquele mal. Então, se a gente perder o vínculo com Deus através da mágoa, a gente deve buscar no perdão a recuperar esse vínculo com Deus. E procurar dar continuidade ao nosso crescimento. Então, aí o Espírito São Luís ele diz, o materialista que apenas vê o corpo e não leva em nenhuma conta a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, tanto quanto puderdes, guardai-vos, porém de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Então nós precisamos estar atento a isso. Em 1 minuto, a pessoa às vezes em 1 minuto comete um suicídio. E para superar os danos que ele causou, por esse 1 minuto ele passa às vezes 300 anos. Pode passar 200 anos, 500 anos, porque tem casos que às vezes a pessoa precisa de uma existência, 2, 3, para cometer. E às vezes uma atitude, né, quando a pessoa comete um suicídio, que vem na outra existência, em função de ter cometido e não ter resignação suficiente, aí comete outro suicídio. Aí é que o tempo vai se prolongando. Então devemos ter muito cuidado, né? Vigilância, oração, foco, qual é o propósito de estarmos aqui na existência, como devemos nos conduzir, para que a gente possa avançar. Alguém quer colocar alguma pergunta? Acréscimo? Como os evangélicos dão um testemunho. Eu vou deixar de assistir. Ninguém fala. Não faça isso não. Você está desistindo, né? Só porque o outro não fala. Fala, Maria.
Fala tu, Maria. Então vamos lá. Vamos falar um pouco de eutanásia. Existe na Federação Espírita Brasileira uma campanha em prol da vida. Campanha em defesa da vida. E a eutanásia faz parte dessa campanha. Então, tem uma passagem de Jesus que ele diz o seguinte, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Muitas vezes a pessoa erra por fragilidade. Por exemplo, a eutanásia é uma fragilidade das pessoas não saber conviver com o sofrimento. Nem seus, nem de outros. Ou seja, ele está ali diante daquele sofrimento, sabe que ama a pessoa, mas que é um amor ainda muito restrito, muito reducionista, egoísta, porque ele ama, mas aquele sofrimento do outro está interferindo na vida dele, nos cuidados que ele deve ter, no tempo que ele deve ter, não é? E é como se o sofrimento do outro lhes inquietasse a alma. Aí quando fulano se submete, quando estimula, motiva a pessoa a passar por uma eutanásia, aí diz, graças a Deus estamos aliviados. Mas isso é uma visão materialista. Então, tem na prefácio dessa apostila, desse opúsculo, ele diz o seguinte: amigo leitor, pessoas existem pertencentes a todos os setores da sociedade defensoras da prática da eutanásia, mas por desconhecimento das leis divinas do que por maldade. Ou seja, a pessoa desconhece as leis de Deus e acha, em função de desconhecer as leis, procura interferir na vida do outro e acha que está fazendo uma coisa boa. Justificam seus pontos de vista invocando piedade frente aos atrozes sofrimentos alheios nos leitos de agonia, de padecimento físico. No entanto, será permitido ao homem destruir o que não pode criar? Ou seja, se ele não pode dar vida, se ele não pode colaborar para que o indivíduo tenha um corpo, ou seja, se ele não pode levar a pessoa ele não pode dar a vida, dar um corpo, como é que ele quer destruir o corpo? Buscando trazer de forma resumida o conteúdo da filosofia espírita a respeito de tal assunto, a Federação Espírita Brasileira edita este livresco, que ora se encontra em suas mãos. Possam as páginas seguintes proporcionar reflexão e o entendimento sobre o verdadeiro sentido da vida. Então ele nos convida para a gente participar dessa campanha em prol da vida. Então tem algumas reflexões que o presidente da federação, em 94, Giovanni Borges de Souza, ele fala um pouco sobre a vida. Eu vou ler só um trechinho aqui, dessas reflexões que ele diz. A eutanásia leva o sofredor, os familiares, o médico e os assistentes à falsa noção de piedade, de caridade e de amor. Falsa noção de piedade. É importante entender que o sofrimento no final da vida na Terra, seja pela doença incurável, seja pelo desgaste natural do corpo físico, é uma das formas de aproveitamento do espírito em contato com a matéria, resgatando faltas ou progredindo através do sacrifício. Em mundos de provas e expiações como o nosso, muitas vezes a lei divina mede o resultado de uma encarnação através dessa prova final, na qual o espírito comprova, pela paciência, pela resignação e pela fé, o proveito de toda uma existência. Ou seja,
Quando o indivíduo passa pelas diversas situações, provas as mais variadas, né, expiações, é porque a gente precisa aprender com aquilo, porque toda expiação é uma prova. O espírito imortal que somos, ele precisa aprender com as diversas etapas da vida. Com as diversas, por exemplo, como criança, como jovem, como adulto, maduro, como idoso. Tudo é um convite que a vida nos faz para a gente aprender com essas situações várias. Porque depois dos 40, dos 50, 60 anos, muitas vezes o espírito vai amadurecendo, diminuindo as suas ilusões e vai aproveitando melhor o tempo da sua existência. Lógico que isso não é para todos, porque existem adultos, idosos, que ainda agem como crianças. Mas, de uma forma geral, né, com essas etapas da vida vai colaborando. Quando o indivíduo se conduz, que os pais conduzem aquela criança, acolhendo, orientando, ensinando a se vincular a Deus através da prece, da oração, ela vai ter uma juventude melhor, mais saudável, né? E assim sucessivamente. Então, o espírito, ou seja, que hoje ele é Giovanni Borges de Souza, na época, estava presidente da federação, ele disse: cortar uma vida no final da reencarnação é suprimir a oportunidade que tem o espírito de superar-se, levando em sua volta ao mundo espiritual a condição de vencedor. Então, nós estamos aqui para vencer o mal. E o vencer o mal, nós precisamos aproveitar o tempo, porque muitas vezes tem determinadas almas que não aproveitam o tempo muito bem durante um certo tempo, mas depois passa a aproveitar melhor o tempo da existência. E quando passa por determinados sofrimentos, se for bem amparado, o que era que os familiares deveriam fazer? Acompanhar aquele indivíduo que está ali numa situação muito difícil, com orações, com prece, falando de forma das esperanças, certeza, levando o indivíduo a acolher o espírito imortal que é, ajudando o indivíduo a aceitar também essa separação momentânea dos seus entes familiares, preparar o indivíduo, porque viver aqui a gente também se preparar para a morte, mesmo indiretamente, porque se nós buscamos os valores imortais, procurando focar na vida futura, entendendo que nós somos espíritos que passamos já por múltiplas existências e que teremos tantas outras, múltiplas outras pela frente, que nós estamos mais próximos das primeiras do que das últimas, e que a doutrina espírita vai nos ajudar a nos consolarmos. Então, esse olhar, se os familiares buscam também isso, vai ajudar também o seu ente querido a acolher também suas dores e a manter acesa a chama da esperança em sua vida. Então, a doutrina espírita, ela veio ao nosso encontro para com esses propósitos de sublimação. Todas as formas de vida na Terra, compreendendo a dos seres humanos, têm sua razão de ser, regidas por um poder maior. A vida é um dom para ser usado na evolução, assim como o homem não tem o poder de criar esse dom, também não tem o direito de supri-lo ao seu talento. As leis naturais divinas cabe dispor sobre a criação e a supressão à vida. Então, Giovanni Borges, então ele fala um pouco sobre a importância disso. Só para focar, ou seja, para ampliar a nossa ideia sobre a eutanásia, tem um pensamento, tem uma questão no Consolador de Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, e diz: a eutanásia é um bem nos casos de moléstias incuráveis, porque muitas vezes a pessoa diz: fulano não tem cura, então para quê? Né? Isso é um olhar materialista. Mas aí Emmanuel diz: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja
a demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como uma única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição dos seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Então, Emmanuel vem endossar aqui, vem dar essas orientações seguras para que a gente possa dar o valor que a vida merece. Então, vocês orientam os familiares de vocês, porque às vezes a gente não sabe no futuro o que é que vai passar, a pessoa às vezes não concorda com a eutanásia, mas os familiares não são da nossa crença, da nossa religião. Chega um momento que a pessoa pode passar por uma situação, fica inconsciente, está passando por sofrimento e os familiares vão decidir por nós. Então, cada um procure falar logo do que quer, do que não quer para o futuro, né? Para que evite determinados sofrimentos nas nossas vidas. Então, vamos aproveitar esses 13 minutos finais para refletir um pouco sobre as consequências da eutanásia, que consta no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, que foi psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 18, Desprendimento Difícil. Esse capítulo nos fala do desprendimento difícil. O caso de Cavalcante, né? Então, diz aqui o seguinte: Cavalcante, ele encontra-se no livro, internado numa enfermaria gratuita, no movimento hospitalar, onde há tanta atividade por parte dos encarnados como parte dos desencarnados. Os hospitais aqui na Terra tanto têm atividades dos que estão no corpo, como existe atividade no plano do espírito. Existe uma imensa equipe de espíritos, de médicos, certo? Que estão ali atuando junto com os médicos da Terra, inspirando, aliviando, acompanhando familiares, acompanhando as pessoas, porque a misericórdia de Deus, ela é estendida sobre toda a Terra. Ora, se os espíritos disseram que para cada uma pessoa existe um mentor, existe um guia, se aqui tem quase 8 bilhões de pessoas, então tem 8 bilhões de guias nos acompanhando. Se no plano espiritual também a maioria dos espíritos ainda são guiados, que são espíritos em aprendizado, então muitas vezes, mutuamente, fulano é guiado por alguém superior a ele e ele guia outro que é um pouco mais inferior. Mas essa cadeia de misericórdia, ela é extensa a toda a Terra e nenhum dos seres pode lhes faltar algum recurso físico, como nessa pandemia às vezes faltou, mas os recursos espirituais, eles nunca faltam, estão sempre presentes. Então aqui nesse capítulo fala sobre o caso Cavalcante, que ele buscou essa ajuda no hospital, por ele também estar já idoso, no fim da sua existência, mas Cavalcante havia sido abandonado pelos parentes, né? E em função disso, ele recorre a essa ajuda. Cavalcante era um cavalheiro maduro, rosto profundamente enrugado, cabelos brancos, virtuoso, católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Em sua cabeceira vigiava excelente companheiro espiritual chamado Bonifácio. Ele estava ali no hospital, mas Bonifácio, seu mentor espiritual, estava ali com ele, acompanhando. Então ele já estava passando por um gravíssimo problema no corpo físico, já sem solução, sobretudo na parte intestinal. Os médicos não compreendiam como o doente ainda conseguia estar vivo.
O gigantesco poder da mente, em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência fraca. Ou seja, a mente dele. Ele foi abandonado, mas ele queria só sair do corpo quando ele falasse com a esposa. E ele estava esperando por esse momento. Mas ele não sabia nem que a esposa já tinha desencarnado. Então a mente dele estava segurando, mesmo o corpo, sem oferecer condições mais, os órgãos sem ter a ação maior sobre, né? Mas a mente dele estava dando essa sustentabilidade, em função de que ele estava aguardando esse momento para conversar com a esposa. Então aí aqui André Luiz faz a pergunta, mas por que tanta resistência por parte de Cavalcanti? Angústia, medo de morrer, medo do purgatório, desejo de rever a ex-esposa, pois após repensar a sua vida, chegou à conclusão que deveria lhes pedir perdão. Então Jerônimo determina que sejam desatados os nós fluídicos. Cavalcanti intui que o fim está próximo. Pede para chamar um médico. Após breve confissão, que o sacerdote reduziu ao mínimo de tempo possível, em virtude de mau cheiro, emanado por Cavalcanti. Ou seja, Cavalcanti, ele pede o apoio da crença dele, do padre, mas o padre ficou inquieto com o mau cheiro, os odores que eram exalados do corpo de Cavalcanti. Então, o doente ainda insiste em prolongar a conversa e pede ao padre que continue a procurar sua ex-mulher. Visivelmente impaciente, o sacerdote consegue finalmente se afastar do leito e comenta quando encontra o médico. Aí o médico pergunta, afinal, o que acontece a Cavalcanti? Morre ou não morre? Tem sido gigante na reação, informou o clínico, bem-humorado, considerando-lhes, porém, os males sem cura, vendo examinando a possibilidade da eutanásia. O médico já estava ali examinando a possibilidade da eutanásia. Parece-me caridade, redarguiu o religioso, o padre, padre ignorante das leis de Deus, e diz, parece uma caridade, porque o infeliz apodrece em vida. Aí depois Cavalcanti pede para chamar uma irmã da caridade, já que ele não se consolou com o padre, aí Cavalcanti pede então para chamar a determinada irmã da caridade, que trabalhava ali no hospital. Quem sabe um coração feminino pudesse lhes dar o consolo que o sacerdote não soube me oferecer. Porém, a irmã da caridade não trazia consigo melhor humor. Fez questão de escutá-lo, alcançando o desinfetante, enérgico ao nariz, a infundir-lhe surpresa ainda mais dolorosa. A pobre estava mais espantada do que tudo, também despreparada, a irmã da caridade, para o caso específico de Cavalcanti. Não conseguiu levar alívio. Então aí André Luiz faz um comentário. A cena chocava-me pelos desrespeitos. Ambos os profissionais, os da religião e da ciência, notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetrar nos sagrados mistérios da alma. Enquanto, para compensar tão descaridosa incompreensão, Cavalcanti era objeto de nosso melhor carinho. Jerônimo poderia aplicar recursos extremos, mas obteve-se. Ninguém corta onde possa desatar. O Jerônimo era um espírito especializado que ele poderia cortar os cordões fluídicos que ligam o perispírito de Cavalcanti ao corpo físico. Mas isso é um processo muito doloroso. E Jerônimo estava aguardando que esse laço fosse desatado, não cortado, não é? Então ele estava aguardando que isso pudesse acontecer para evitar sofrimento tamanho para Cavalcanti. Então, aí
Cavalcante passou a sentir a presença da esposa, né? Aí diz, a esposa já havia desencarnado há mais de um ano, Jerônimo pede a Bonifácio para trazê-la. Então, aí Bonifácio, que é o mentor espiritual dele, né, procurou aproximá-la de Cavalcante. Cavalcante passa a perceber no plano espiritual. O plano espiritual, ou seja, Cavalcante já está, o estado de corpo dele está tão, né, debilitado que ele começa a sentir o plano espiritual do corpo. E ele percebe, né, também a presença dos espíritos vampirizadores que estão em outros junto a ele, porque é uma enfermaria com 3 leitos, e ele passa a perceber esses espíritos que estão ligados a outras pessoas, esses espíritos vampirizadores, né, que a misericórdia de Deus não conseguiu impedir, em função da lei de sintonia que as pessoas no plano físico fazem com esses espíritos. Porque a misericórdia de Deus tem seus limites. Porque muitas vezes determinada lei de sintonia é tão forte que impossibilita, impede. Aí a esposa, aproximando-se, aí vai pedir, pega na mão de Cavalcante e pede perdão. Aí Bonifácio entrou conduzindo verdadeiro fantasma, a ex-consorte semelhava-se em tudo à sombra espectral. Não viu os socorristas. A esposa beirou-se do leito, tentando ajoelhar-se. Joaquim, perdoa-me, perdoa-me. Perdoar-te de quê? Replicou ele, buscando inutilmente afagá-la. Eu sim fui injusto contigo, abandonando-te ao léu da sorte. Por favor, não me queiras mal. Sua mente, aí Cavalcante, com a presença dela, aí finalmente ele se tranquiliza. E ela justamente carregando essa culpa, esse remorso por ter abandonado. Mas esse abandono, Cavalcante contribuiu um pouco porque ele vivia na igreja e desprezou a família. Ele não era padre, mas estava ali como se fosse um padre, né? E foi se distanciando da família por uma visão fanática da fé, que o bem deve ser valorizado onde nós estejamos, o mesmo bem da igreja deve ser o bem também do lar, porque o que Deus quer de cada um de nós é que cada um se ajude mutuamente aonde esteja, e nós precisamos muito da colaboração da família. Porque se ele não tivesse conduzido isso, provavelmente a vida dele tinha tomado um novo curso. E Cavalcante fala com o médico: veja, doutor, minha esposa chegou enfim. Estou contente, conformado, mas minha pobre bela parece enferma, abatida. Ajude-a por amor de Deus. Então ela estava abatida também em função do remorso, da culpa, do abandono que fez a Cavalcante. Desencarna também, muito sofrida em função disso. Diz, por que motivo tantos loucos foram internados aqui? Aí Cavalcante faz essa pergunta, né? Porque ele teve essa percepção, né, de espíritos de uma condição espiritual vampirizando. Aí diz, olha aquele, parece sufocar o infeliz. Então, à volta, diante do delírio, o médico toma a decisão. Jerônimo, o espírito especializado em desencarnar, ele diz, beneficiemos o moribundo por nossa vez, empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhes fatal anestésico. Então aí o Jerônimo diz, vamos fazer esse desencarne forçado, né? Porque ele estava esperando que os laços, os cordões fluídicos pudessem ser desatados, não cortados. Aí ele diz, então, como ele vai, que os médicos vão impor-lhes o fatal anestésico da eutanásia, então vamos fazer isso. Aí quando recorreu a fazer, né, ele diz, ele não oferece as condições. O clínico, todavia,
Não se demorou muito, e como o enfermo lutava desesperado em oposição ao nosso auxílio, não nos foi possível aplicar-lhes golpes extremos, ou seja, propiciar a própria morte, pelo lado espiritual, sem ser pelo lado forçado do fatal anestésico. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Então, aí com isso, né, André Luiz continua dizendo: Cavalcante para o espectador comum estava morto. Não para nós, entretanto, a personalidade desencarnante estava preso ao corpo inerte, em plena inconsciência, incapaz de qualquer reação. Ou seja, dificultou o processo, porque com a visita da esposa ele já estava mais aliviado, então o processo iria se dar de forma natural. Aí veio logo a eutanásia. Aí aqui ele descreve, André Luiz, a carga fulminante da medicação atinge também os centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colocado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadindo ele mesmo, de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Então, ele ficou totalmente colado, como uma cola mesmo, colado ao corpo físico, sem ânimo, sem força, porque o próprio perispírito também recebeu essa carga da medicação. Então ele ficou impossibilitado de reanimar. Somente nos foi possível a liberação quando havia transcorrido 20 horas. Então foi esperado 20 horas com a ajuda espiritual, pois serviço de muito laborioso para nós. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. E aí o caso encerra. Então veja que a misericórdia de Deus também tem seus limites e que o Cavalcante, ele também, mesmo assim uma pessoa caridosa, amorosa, mas ele faltou também com os compromissos em seu lar. Em função desse falta de compromisso com o seu lar, foi abandonado. E em função do abandono, ele ficou cultivando culpa, remorso, não é? E que ele não era para ele ter acontecido essa eutanásia, terminou acontecendo, porque ele ficou muito resistente à morte, esperando que essa esposa viesse ao encontro dele. Ela não veio, porque já tinha desencarnado também, né? Estava aguardando, aí foram atrás dessa esposa, numa condição também deprimente, para que ela possa. Mas no fim, sempre o bem vence. A misericórdia de Deus termina alcançando os seus propósitos, às vezes demora, mas sempre alcança, e o indivíduo naturalmente avança. Então fica essa lição para que a gente possa dar o valor que a doutrina espírita merece e procurarmos nos conduzir diante da vida, respeitando os nossos deveres múltiplos, né, de pais, de membros que compomos uma família, deveres para com a religião, né, deveres para com o próximo, porque é atendendo esses deveres múltiplos que a alma passa a avançar em busca de um amanhã melhor. Que Deus nos abençoe a todos e a todas. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, de misericórdia infinita, agradecidos estamos, Senhor, pela presença do Teu Evangelho, que a luz da doutrina espírita venha alargar os horizontes da vida futura, do espírito imortal que somos, e que aqui estamos para continuar fazendo o aprendizado que a vida nos pede.
Abençoa, Senhor, cada família, cada irmã e irmão em seus lares, que todos sintam a tua luz, a tua presença amorosa, o acompanhamento da espiritualidade, que possamos nos sentir inspirados pela fé operosa no bem, pela resignação diante do sofrimento, procurando sempre trilhar contigo caminhos novos. Que tua paz, que tua luz permaneça hoje e sempre com cada um de nós. Que assim seja. Que tenhamos um fim domingo e uma próxima semana. Amanhã é dia dos finados. Procuramos orar pelos mortos. Não precisamos ir a cemitérios, aonde estejamos. Devemos nos colocar na relação com Deus. Porque os mortos, eles não estão nos cemitérios. Os que estiverem no cemitério porque estão numa condição de identificação com o corpo preso, mas a maioria, com o tempo, com meses, semanas, se desliga dos laços, e precisa, e se volta muitas vezes aos nossos lares, e quando nós nos lembramos deles, ficam muito agradecidos. Então, que Deus nos abençoe sempre, a todos nós. Então, próximo final de semana.